Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Indústria Tá On. Eu sou Tawane Mon, uma jornalista, e esse é o podcast dedicado ao mundo do trabalho, à tecnologia, inovação, à educação, todas as novidades da indústria brasileira e goiana, você fica sabendo aqui. Nós discutimos vários assuntos importantes e, em especial, hoje nós iremos falar sobre o estagiário, o estágio e o IEL, as pessoas que começaram a sua vida aí no mercado de trabalho através do estágio e IEL. Nós temos cases de sucesso que hoje estão em funções aí extremamente importantes, né, e que começaram lá atrás através do IEL. Estou recebendo com muito prazer aqui na Casa da Indústria, no nosso estúdio, Lener Rocha, o superintendente da FIEG. Seja bem-vindo, Lener. Olá, Tawane, obrigado a todos pelo convite e é um prazer poder falar com todo mundo hoje. E conosco aqui também está a Tarciana Nascimento, gerente de gente e talentos do IEL. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com todos vocês novamente, obrigada. E mais um case de sucesso, Daiane Wolff, psicóloga e gerente do DHO do Grupo Piracanjuba. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho nessa jornada, né, de como chegamos aqui através do estágio. Um prazer. É isso aí, vocês viram aí que são pessoas que realmente são extremamente importantes e vão dar dicas aí para vocês como começar a sua vida profissional através do estágio IEL e como ter sucesso no mundo profissional. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olá, já quero começar aqui com o Lener. Lener, conta pra gente a sua história aí, que começou através do estágio. Como que foi isso? Você entrou no estágio IEL, você estava no ensino médio, foi na sua faculdade? Como que foi isso? Bom, eu comecei a estagiar no segundo período da faculdade. Eu cursei administração pela PUC Goiás, então no segundo período eu comecei a fazer estágio aqui na Federação das Indústrias. E eu lembro bem, acho que foi dia 12 de novembro de 2005. Aí eu comecei a fazer estágio, fiquei 2 anos como estagiário aqui na casa. Depois, em fevereiro de 2007, eu participei de um processo seletivo aqui na casa também, na mesma função. Passei no processo seletivo, fiquei 2 anos trabalhando no mesmo departamento, na mesma função. E daí foram, graças a Deus, e ao meu trabalho, e toda a equipe também, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, então eu consegui galgar outros cargos. Então depois eu fui trabalhar numa área de planejamento estratégico aqui da casa. Depois eu fiquei como assessor do presidente durante 8 anos, também fazendo a parte ali de ser chefe de gabinete, assessor da presidência. Depois eu fui assumir a parte de relações governamentais e institucionais, que dentro da federação é uma área muito estratégica, porque coordena toda a parte de articulação e acompanhamento das matérias legislativas de interesse da indústria. E há praticamente 4 anos recebi o convite para assumir a superintendência da FIEG, que é um cargo de executivo aqui na casa. Então, e eu acho que o estágio, já assim, aproveitando para comentar, se me permite, eu acho que me deu muita base para eu poder, nesses 2 anos que eu fiz esse estágio, justamente conhecer a base da empresa onde eu trabalho hoje. Então, assim, todo o conhecimento que eu tenho do sistema, das casas, da sua atuação, eu conheci realmente podendo fazer estágio, que era o momento onde tinha para descobrir, para conversar, para entender, para interagir com os outros departamentos. Eu acho que fez toda a diferença nesse sentido, de uma oportunidade que me foi aberta para aprender. E realmente, Lener, foi uma escada, né? Você Sim. começou ali na base e foi subindo, e hoje tem esse cargo aí de gestão. E não somente isso, e eu gostaria também de saber se você imaginava chegar onde você está hoje. Tawane, eu de longe eu imaginava chegar onde eu estou hoje. De longe, de longe, de longe. Tanto é que quando assim, havia ali um movimento de mudanças ali da gestão passada, é lógico que a gente cria-se uma expectativa, mas não no cargo atual. Assim, de longe não imaginava de forma alguma. Eu imaginava que teria algum movimento, mas para um cargo, para outro cargo, principalmente mais técnico, então jamais para um cargo de gestão. Então jamais imaginava. E Daiane, como que foi a sua história? Onde que tudo começou? Eu falo, tudo tem um começo, né? Tudo a gente precisa iniciar. Eu falo que na faculdade, né, tal como a Lener também, o meu estágio foi na faculdade, então, naturalmente, quando a gente começa a estudar, né, o mundo abre, né? Você fala, meu Deus, eu sei tudo, tô pronto, né? Vou chegar lá, né, arrasando. E o fato, né, da oportunidade do estágio, né, que para mim também eu tive a oportunidade, tal como o Lener, de entrar através do IEL, não foi em Goiânia, né? Foi no interior, aqui em Rio Verde próximo.
máximo. Então, assim, é trazer aquilo que a gente aprende e conhece para a prática, porque naturalmente, né, eu vejo, e acho que não, por mais que passe o tempo, né, na faculdade a gente vê muitas teorias, a gente vê muitas técnicas, a gente vê muitas soluções, e a oportunidade de ir para o dia a dia e viver isso, e ver como realmente a vida como ela através das relações e as oportunidades, né, foi o grande desafio, né. Então eu comecei no estágio numa clínica do trânsito, tinha 5 chefes, né, um em cada dia, então para mim foi um grande desafio, né, de alguém que veio, né, do momento, assim, né, de estudar, 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 por mais de outras experiências, né, ou caminho de estágios internos na faculdade e de exercitar, né, o como trabalhar em ambiente, né, com outras pessoas, num ambiente onde exige normas de conduta, exigem protocolos, exigem processos, para mim foi realmente um grande aprendizado em relação a isso, né, e foi fundamental para depois começar a galgar e vir outras oportunidades e entrar em outras posições, né. Eu acredito que sem o estágio, foi a oportunidade de aprender sem julgamento, né, aprender sem experiência, né, sem uma exigência, né, de ter algo em relação a isso. E a mesma pergunta que eu fiz para o Lêner, você se imaginava estar em um cargo de gestão hoje, quando você entrou lá no estágio, lá no comecinho? Olha, eu falo assim, a gente sempre projeta, né, acho que os sonhos, né, a nossa vida é dos sonhos do que a gente realmente busca, né, para frente. Para mim, eu tinha muita clareza de que eu ia evoluir, que eu ia crescer e principalmente o aprender, né, que realmente chegar, né, então, eu lembro as primeiras oportunidades, né, onde falava: "Ah, você vai querer ser o líder?" Eu falei: "Eu vou, no tempo certo, na hora certa, né, no momento que realmente vir". Então, hoje olhando para trás, cada passo foi essencial para chegar até aqui, né, para trazer até esse momento. Então, por mais que, como Lehner, a gente fala assim: "Sabia exatamente?", acho que é uma pergunta muito capciosa, né, mas o viver, né, cada momento sabendo que realmente queria crescer, queria evoluir, poder contribuir, né, de formas diferentes, né, e global faz a diferença. Me permite um gancho, eu acho que de fato a gente saber é muito impossível, assim, acho, né, mas é até um pouco ousadia da nossa parte, mas ao mesmo tempo a gente se prepara para isso. Isso. Então, assim, aqui, por exemplo, na casa, eu me graduei, fiz 3 pós-graduações, então, assim, aquela questão de você estar preparado para quando o cavalo passar arriado, porque talvez se eu não tivesse me preparado quando a oportunidade surgiu, talvez eu não tivesse Perfeito. conseguido. Então, saber a gente não sabe, mas a gente tem que trabalhar dia a dia e ir buscando que um dia essa oportunidade vai chegar. Faz aquela projeção, né. E para isso vocês precisaram desenvolver várias habilidades. Nós sabemos que o aluno chega, né, o estagiário ele chega sem nenhuma chega com a formação, né, ali no caminho da formação, mas chega sem habilidades comportamentais que são necessárias ali para o estágio. E a Tarsena está aqui para responder para a gente como que o IEL, auxilia para promover essas habilidades. O principal no momento é colocar esse aluno no campo de estágio, essa conexão com o mundo real do trabalho. É o impacto no início, né, o estudante tem, mas é o momento dele se identificar primeiro, Tawane, é a formação, porque eu estou na formação que eu quero, essa é a minha expectativa, tudo isso influencia. E através disso vem as habilidades sendo desenvolvidas com formações específicas, porque quando o estudante está no campo de estágio, a empresa ela investe, como o grupo Piracanjuba, investe no desenvolvimento do estagiário. Então ele começa a desenvolver mais habilidades profissionais, né, e comportamentais. E esse momento ele é muito rico. Então, se todo estagiário aproveitar dessa oportunidade para desenvolver a sua comunicação, a sua resiliência, porque a gente vem com muita expectativa, mas a realidade nos traz, né, para o centro da necessidade do momento. Porque a gente está falando de várias formações, está falando de aluno de direito, psicologia, veterinária, são formações diversas. Então, a empresa que recebe esse estudante, ela está aberta para desenvolvê-lo. Então, aproveitar para que ele trabalhe principalmente a sua atitude, resolução de problemas, porque o mundo está mudando e muito rápido. Então, a gente tem que se adequar à realidade. As mudanças são assim na empresa. Hoje está fazendo uma atividade, amanhã você já assume outro papel, né? Então, assim, ter esse compromisso em fazer diferente é importante. E sobre os nossos cases aqui de sucesso, eu sei que vocês enfrentaram diversos desafios, né, durante todo esse período aí, e são instituições e empresa de grande porte. Então, como que foi, Lehner, numa instituição tão grande, renomada como a FIEG, para você, os desafios, como que foi? Como que você enfrentou isso? Você já pensou em desistir?
Olha, a gente brinca que a gente assim, eu tenho uma formação evangélica, então eu não acredito em coincidência, não acredito em sorte, eu acredito muito em propósito. Então, assim, a gente tem que estar direcionado para um propósito, e daí eu cresci com isso em mente. É claro e óbvio que diariamente a gente passa por muitos desafios, vontade de sair correndo, vontade de desistir, vontade de. Só que é aquela coisa, assim, vou desistir e fazer o quê, né? Eu lembro que eu tinha uma pastora que ela me dizia assim que na vida a gente tem duas alternativas. Ou a gente para, senta e fica chorando e se lamentando pelos problemas e dificuldades da vida, e ela ainda utiliza uma expressão que eu gosto bastante, que é lambendo as feridas, ou a gente levanta, sacode a poeira e vai. Então acho que um dia após o outro, uma boa noite no meio, e superando os desafios. Não são fáceis. Tem vários desafios, seja institucionais, seja pessoais, seja profissionais, mas eu acredito que a gente fazendo a nossa parte, a gente consegue superá-los. E para você, Daiane, como que foi todo esse processo? Eu acredito que para cada fase que nós passamos, seja lá quando comecei como estagiária, quando era analista, quando era coordenadora, agora gerente, cada momento ela tem os seus desafios. Lá como estagiário parece que é bobo, né? Hoje eu fico lembrando atrás, né? Então, assim, para mim algumas coisas, né, que, por exemplo, né, ter o primeiro feedback de como eu me vestia, inclusive, de ter direcionamento, foi um impacto, né, e um momento ali importante naquele momento. Então, esse é um exemplo, né, de, por exemplo, naquele momento do estágio, né, que quando a gente fala assim dos desafios, parece que é básico, né? A gente cria um mundo, né, numa realidade que cada um, claro, cada estagiário está no momento, né, tanto pessoal de contexto, né, de estudo também, para vivenciar isso, né? E quando a gente vai crescendo, né? E eu falo quando, enquanto estagiário, aproveitar esses momentos, né? Inclusive de dificuldades, igual o Lenner trouxe, né? Os desafios que vêm, as provocações, para como a gente leva para o aprender. Eu, praticamente, em cada um dos desafios que eu vivenciei em momentos diferentes da carreira, por mais difícil, caótico, o momento de sair correndo, jogar tudo para o alto, né? Ou voltar, é o que a gente tira disso, né? O que a gente leva realmente de aprendizado e de evolução para ter uma conduta diferente e evoluir, né, de uma forma diferente em relação a isso. Então, o estágio, ele é isso. Para mim, eu vejo como uma grande oportunidade de aprender, né? E você começando ali é o primeiro passo, né, da carreira para muitas pessoas. Então, como eu usar esse primeiro passo para que dali a pouco possa galgar outras posições, outras funções e construir valores e construir conduta, né, que são essenciais, independente da posição, independente do cargo que a gente vai ocupando. Então, esse respeito, esse cuidado, né, essa humildade, né, pelo aprender, eu entendo que em todo lugar, em todo momento, quando a gente passa por desafios, né, Lênin e Tarciana, ele passa, é o que faz a gente superar e ser além, né, daquilo que a gente busca e construir outros caminhos e outros olhares, né? Então, quem está começando agora tem também se dar essa permissão, né, de aprender, porque errar a gente vai errar. Bastante. A gente começar aqui a falar, né, dessa parte, já deve, todo mundo aqui deve ter listas quilométricas, né, de oportunidades. Faz parte, né? Faz parte do aprendizado. E é isso que nos constrói para sermos quem nós somos, né, e estar, porque todo aprendizado ele vem, né, dessa caminhada. E como que foi essa transição sua? Porque você começou num cargo de psicóloga do trânsito e hoje você é gerente no Grupo Piracanjuba, né? Área de Então, assim, RH. na área de RH, mesmo que sejam similares, é um passo muito grande. É bem diferente, né? Eu falo, eu brinco, né, que quando eu estava na faculdade eu quis experimentar o mundo, né? Eu fui em todas as possibilidades, né, que podia para entender aonde, né, eu tinha mais familiaridade e até mesmo, né, que a gente se sente bem, né? Acho que a gente precisa, né, quando a gente está começando, a gente fica muito na dúvida, né? O que eu gosto? O que eu quero? O que eu não quero? Até escolher o que a gente não quer é difícil, né? De tantas possibilidades, né, que a gente tem de carreira, de profissões. E hoje, então, imagina, né? Na época já tinha, né, muitas possibilidades, hoje, com todas as tecnologias, ainda maior. Então, quando eu estava na faculdade, olhar para e trabalhar numa empresa, para mim não estava nas primeiras listas, né? Entre os primeiros lugares. Mas foi através, né, de mentores, professores que identificaram o meu potencial para ir para essa área e acabei entrando. E me apaixonei. Então, fiz a transição ali, para daí começando numa empresa como analista, fazendo processos básicos, depois migrando e passando por N outras oportunidades,
mas construindo realmente. Então, eu lá atrás jamais imaginava que eu estaria atuando em RH, né, quando olho lá o começo da minha graduação, mas foram através dessas oportunidades, a experiência e me dar a oportunidade de aprender que eu me descobri algo que eu nem imaginava que eu ia me apaixonar. E para o estagiário hoje também é muito assim, né? A gente entra com a cabeça, eu tenho essa função aqui, eu vou exercer somente ela. Aí quando você vê, você já está em outro lugar, num lugar ainda melhor. Então, assim, essa evolução terciana também faz parte do estágio. Sim, total. Inclusive, a minha experiência como estagiária no IEL, alguns anos atrás, foi assim. Minha formação foi direcionada, né? Uma formação específica e hoje atuo em outra. Então, olha a importância de você estar aberto para novas oportunidades. Porque quando o IEL trabalha com uma empresa para que ela oportunize vaga, para uma pessoa, um estudante que não tem experiência, é um desafio. Então, a gente busca sensibilizar essas empresas para que você, estudante, que nunca trabalhou, não tem experiência no mercado de trabalho, consiga através do estágio. Essa oportunidade é única, então aproveita, se dedica, porque esse momento é de decisões, né, e muito aprendizado. E, terceira, para quem quer entrar no mundo do estágio aí, existem vagas abertas? Como que as pessoas podem acessar essas vagas do IEL? Sim, nós temos hoje em torno de 1.200 vagas disponíveis em todo o estado de Goiás, em várias regiões, e o processo é muito simples e online, basta acessar o nosso site do estágio.com.br/aluno. Lá você vai ter todo um acesso de atendimento, de chat para tirar suas dúvidas. Você, estudante, faça bem seu currículo, lá você vai preencher seus currículos, você vai acessar as vagas online em tempo real e ali interagir com muitas empresas. Então, preenche bem esse currículo, coloca suas habilidades, seus conhecimentos, suas vontades, para que a empresa lá do outro lado consiga enxergar em você esse potencial e te convide para uma entrevista. Lênin, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando aí também através do estágio, assim como você, e dar esperança para que essas pessoas também tenham o sucesso que você teve. Bom, Tauana, se eu pudesse dar não dizer conselho, mais dica, sugestão, eu acho que é assim, aproveite todas as oportunidades, todas. Como eu disse, eu me graduei em administração e meu estágio aqui dentro, quando eu iniciei, foi numa área administrativa, mas era um arquivo. Então eu poderia simplesmente achar aquilo monótono e procurar outro, ou me dedicar e falar, não, eu vou ser o melhor na minha área. Então eu em vez de pensar, não, eu estou trabalhando com documentos, eu falei, eu vou trabalhar com gestão do conhecimento. E eu me aperfeiçoei nisso, assim, eu fiquei 2 anos estudando, fazendo cursos aqui em São Paulo, Rio, nessa área, me aprimorando para tal. Então, assim, aproveite todas as oportunidades. Não encare o estágio como aquilo muito fechado, não. Assim, estou sendo contratado para estágio na área administrativa, o que mais eu posso fazer aqui? O que mais eu posso aprender aqui? Quais outras áreas eu poderia estar aqui? Eu acho que isso vai aperfeiçoando, te moldando também profissionalmente para lidar com os desafios e para estar preparado quando a oportunidade surgir. E Daiane, deixa um recado especial para quem está começando. Acho que o primeiro recado é, sempre há um começo, né? Então busque, né? Esteja aberto realmente para aprender, né? Hoje eu estou no Grupo Piracanjuba, eu falo que é bacana que eu comecei lá como estagiária, né? Pelo IEL, e hoje nós somos parceiros, né? E o nosso programa de estágio, que a gente tem muito orgulho, ele também é uma porta de entrada e hoje na empresa ele é de uma relevância e uma importância muito grande. Então, você está procurando, e tem várias empresas que também estão dando oportunidade para esse início de carreira. Então, esse casamento é muito bacana. Então, encontre aquilo. Se você não sabe o que você está procurando, comece, experimente, vivencie, né? Como o Lênin falou, né? Põe e mergulha de cabeça, né? E vai se descobrindo, porque quem sabe, né? Algo que você nem imaginava pode se tornar realmente o seu futuro, começando com hoje. Então, vamos, né? E aproveite, né? Tenha essa humildade para aprender, para realmente chegar sem, né? Digamos assim, né? Quebrar ou deixar tudo aqueles conhecimentos de ladinho, mas no sentido de ouvir e de entender e de aprender com outras pessoas, que com certeza você terá muito aí de contribuição na sua carreira. E o estágio é tão importante para o estudante que 70% dos estudantes que estão fazendo estágio, até 70% são efetivados na empresa. Então, é uma porta, sim, importante de entrada no mercado de trabalho e que esses estudantes possam aproveitar esse momento. Então, as empresas estão vendo no programa de estágio um momento de desenvolver e reter talentos. Eu vejo muito isso no Grupo Piracanjuba, que ele já vai desenvolvendo para futuros cargos internos.
internos. Então, isso é importante, tenha a mente aberta e se dedique. É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio do Indústria Tá On, esse podcast que é destinado ao mundo do trabalho. E eu deixo aqui para você, se você se interessa por esses assuntos, fique acompanhando a gente aqui no Sistema FIEG. Temos as redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem muita coisa bacana para você acompanhar. Tem também essas vagas de estágio também e de emprego nas nossas redes sociais também, se você se interessa. Fique aí ligadinho, tá? Olha, nos comentários você pode deixar a sua sugestão para os próximos episódios também. E se você gostou desse episódio, deixa aqui também o seu like e compartilhe com os seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até um próximo episódio.